crianças! Estamos mais uma vez aqui para termos o nosso tempo de descobertas! Vamos aprender muitas coisas, descobrir muitas coisas na Palavra de Deus. E qual é o livro que nós estamos estudando da Palavra? A Tia Lari começou com vocês semana passada, é o livro de Êxodo. Quem que escreveu o livro de Êxodo? A gente já viu nos nossos cultinhos que quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo. Mas ele usou quem para escrever? Ele usou os homens escolhidos por Deus para isso. E o livro de Êxodo, o Espírito Santo usou Moisés para escrever. Vocês lembram que a Tia Lari contou na semana passada sobre como Deus libertou o povo de Israel do Egito? Então hoje nós vamos continuar. E tudo era muito novo, porque era o começo de todas as coisas. Lembra que nós vimos no livro de Gênesis o começo de todas as coisas? Era tudo muito novo e o povo estava saindo lá daquele reinado do Egito e estava indo para uma terra que Deus havia prometido, mas eles estavam tudo meio confuso. E para pôr ordem naquilo tudo, Deus deu algo para eles através da vida de Moisés. O que foi que Deus deu? Os mandamentos. Nós vamos estudar a partir do capítulo 19 de Êxodo, o número grandão, Êxodo 19. Fala sobre os mandamentos, mas vocês podem perguntar, mas por que será que Deus resolveu dar tanta ordem assim, tanto mandamento? É como a lei de trânsito. Eu estava olhando aqui, olha, tem uns sinais aqui. Esse sinal aqui, o que diz? Quando tem essa linha aqui, que é proibido. Então, esse sinal está dizendo que é proibido ir para a direita. Não, você não pode ir. Quando você dirige, né? Você já viram o papai e a mamãe dirigindo. Então, quando tem esse símbolo, não pode ir para a direita. E esse símbolo aqui? Ah, você pode ir para a esquerda. Então, isso é para pôr ordem no trânsito. E esse aqui? Pare, você não pode atravessar aqui. Pare, espere, olhe para um lado, olhe para o outro, vê se não vem outro carro, né? Às vezes é preferencial. As leis de trânsito servem para quê, crianças? Para pôr ordem no trânsito. Vocês já andaram de carro num lugar que é uma confusão, que é uma bagunça? Meu Deus do céu! Daí os carros ficam tudo assim, ó. Vem um carro de lá, outro de cá, fica tudo aquele emaranhado de carro. E aí? Ninguém vai para lugar nenhum. Ou muitas vezes vem um de um lado que não é para vir e bate no outro. Puxa, é até perigoso demais. Então, as leis de trânsito é para pôr ordem no trânsito. E assim, os mandamentos, os 10 primeiros mandamentos, os 10 mandamentos que Deus deu, foi para pôr ordem. Vocês sabem os mandamentos? Os 10 mandamentos estão escritos lá em Êxodo, no capítulo 20. Lá tem todos os mandamentos que Deus deu para o povo naquela época. Vamos lá, olha, diz assim, ó, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. É só Deus, só o nosso Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Então, para não ter outros deuses. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é o terceiro. O quarto: lembra-te do dia do sábado para santificar. O dia do Senhor, quer dizer. Honra teu pai e tua mãe, o 5. O 6. Não matarás. O 7. Não adulterarás. O 8. Não furtarás. O 9. Não farás falso testemunho do teu próximo e não cobiçarás. É tão interessante, gente. Cada mandamento desse diz respeito a uma área de relacionamento nosso. Do 1 ao 4
diz respeito aos mandamentos do nosso relacionamento com Deus. Para eu ter e amar só o nosso Deus, para nós não termos outros deuses, para nós não ficarmos falando o nome de Deus de qualquer jeito, para a gente lembrar de separar um tempo de adoração a Deus, o dia dele. Esses 4 primeiros mandamentos fala, olha que descoberta muito legal. Esses 4 primeiros mandamentos fala sobre o nosso relacionamento com Deus. E depois o 6º, 7º, 8º, 9º, 10º fala do nosso relacionamento com o nosso próximo, com a nossa família, com as autoridades, né? Que diz assim, honra teu pai e tua mãe. Eles são autoridade na vida de vocês. Então esse mandamento fala sobre isso. Fala sobre não matarás, é que eu valorizar a vida, não tratar a vida de qualquer jeito, a nossa vida tem muito valor. Depois fala assim que é para não adulterará, para levar a sério a vida familiar. Daí fala assim que é para a gente não roubar, para a gente respeitar o que é do próximo. Não dirá falso testemunho, inventar mentira. A gente tem que respeitar o nome da outra pessoa, a outra pessoa. E por último, não cobiçarás. É para a gente ter contentamento das coisas que a gente tem. Olha que coisa incrível que são. Quando a gente descobre essas coisas na palavra, é maravilhoso. E o que é importante? Tá, Deus fez os mandamentos para a gente poder viver, o povo dele viver em ordem, como a lei de trânsito, para não virar aquela bagunça. Senão, já pensou? Todo mundo adora, eu acho que essa canetinha, meu Deus. Hello? Não, né? Ou então pega e sai matando todo mundo, ou então rouba o que é dos outros. Por isso Deus deu os mandamentos, para a gente viver uma vida em paz, uma vida cheia de ordem, né? Mas para que isso aconteça, o que tem que ter? A obediência. A obediência, ela que nos leva para a salvação. Por exemplo, quando lá em Êxodo 19, Deus fala assim que tirou, versículo 4, 19, 4, número grande 19, número piquititico 4, diz assim, Deus fala, vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe junto a mim? Deus quer dizer, viu como eu salvei vocês? Se o povo não tivesse obedecido a ordem que Moisés deu, porque Deus havia mandado, o que tinha acontecido com o povo? Estava lá no Egito até hoje, escravo de Faraó. Mas eles obedeceram. Então, quando a gente obedece a uma ordem de Deus, a um mandamento de Deus, nós somos salvos, somos bem-sucedidos. Então, não adianta ter os mandamentos e eu não obedecer. Não adianta ter todas as leis de trânsito e eu não obedecer. O que acontece? Vira uma bagunça. Depois, qual que é a outra descoberta? A obediência é para a glória de Deus, é para Deus ser glorificado. Quando eu obedeço, eu estou glorificando a Deus. Êxodo 23, que ele fala assim, olha, não terás outros deuses diante de mim. Isso é para que Deus, somente Deus, seja adorado. A outra descoberta é que quando eu obedeço os mandamentos, eu estou beneficiando e amando o meu próximo. Vocês sabiam que Jesus, ele reduziu esses 10 mandamentos em 2 partes, em 2 mandamentos? Esses mandamentos, do 1 ao 4, eles vão falar sobre o nosso relacionamento com Deus. E do 5 ao 10, ele fala do nosso relacionamento com o próximo. E Jesus separou bem esses 2 grupos numa única palavra, o amor. Lá em Lucas, vamos olhar lá, no capítulo 10, versículo 27, Jesus fala assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento.
Esses são os 4 primeiros mandamentos. E depois ele resume os demais. Olha como Jesus resume. Diz assim, ó: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, todos aqueles mandamentos lá, não matará, não cobiçará, ele resumiu no ame ao teu próximo. Porque quando eu amo a Deus, eu respeito o nome dele, eu adoro a ele, eu não vou ter outro Deus sem ser ele, eu não vou tratar Deus de qualquer jeito. E se eu amo o meu próximo, eu também vou respeitar o meu próximo. Vou respeitar meu pai e minha mãe, vou respeitar a família, né? Não vou roubar, não vou pegar nada de ninguém, porque eu amo. É assim que Jesus ensinou. Que coisa mais linda, né? E tem outra descoberta bem interessante no livro de Êxodo. Sabe, no cultinho passado, quando eu estava montando uma casinha e depois a tia Jô ensinou vocês a desenharem uma casinha, ela falou, e a Bíblia diz, que hoje o Espírito Santo habita em nós, que nós somos a casa de Jesus, a casa do Espírito Santo. Mas naquela época lá de Êxodo, não tinha uma casa para Deus. E ele não podia habitar nas pessoas ainda, porque as pessoas estavam no pecado. Jesus ainda não tinha vindo para salvá-las. Então Deus não podia habitar. Tudo que Deus faz é pensando em ter comunhão com a gente. Os mandamentos é para se aproximar de nós. E tem outra coisa, outra descoberta muito interessante aqui no livro de Êxodo, que Deus deu uma ordem, outra ordem, deu uma ordem para Moisés. Falou para Moisés construir uma casa para ele, porque naquela época Deus ainda não podia habitar em nós. Como hoje ele habita, o Espírito Santo dele habita em nós hoje. E naquela época não podia, porque Jesus ainda não tinha morrido para perdoar os nossos pecados. E lá no capítulo 25 de Êxodo, Deus fala para Moisés para construir o tabernáculo. E ele ensina tudo que eles deveriam pôr naquele tabernáculo, como que ia ser a madeira, como que eles iam revestir, como que ia ser a cortina daquele tabernáculo. Deus ensinou tudo, porque Deus queria vir habitar no meio do seu povo. Tudo isso porque Deus nos ama e quer ter comunhão conosco. E ele ensina como eles deveriam fazer tudo aquilo para que a presença dele pudesse vir naquele lugar e eles terem comunhão com Deus. Olha que descoberta maravilhosa, que naquela época Deus já queria morar e ter comunhão com esse povo. E hoje ele tem a comunhão diretamente conosco. Hoje é o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração. Ai, quantas descobertas maravilhosas, né? Então, o livro de Êxodo, ele traz muitas descobertas, mas essas 2 descobertas sobre os 10 mandamentos e sobre o tabernáculo são as mais destacadas neste livro. Que Deus abençoe crianças e levem no coração de vocês a importância de amar a Deus com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E assim a nossa comunhão, a presença de Deus será constante nas nossas vidas. Até a semana que vem. Deus abençoe vocês.